Podcast PVC, feito para você. Olá, rapaziada. Olha aí, muito bem-vindo. Fala, Rafael, tudo bem? Aí, Tudo Santana, certo. tudo bem? Bem-vindo, Ramal. Prazer estar falando com vocês e parabéns aí, né? Pelo podcast aí, PVC, muito legal. E ter acompanhado vocês sempre aí nas redes sociais. Verdade. Tá A bem, gente vê sempre aqui entrando ali, Ramalho está assistindo, daí a gente sempre que dá, manda um abraço. Ô, Ramalho, como que foi, né? Conta pra gente aí, antes de chegar na sua fase de São Paulo, né? Que é desse clube aqui maravilhoso, né? Que todo mundo sabe quem é o Ramalho, o volante. Mas como que foi, vamos dizer assim, na sua categoria de base, quando você chegou lá, como foi sua história antes de começar a carreira no futebol? Eu vou contar um pouco da minha história, né? Acho que o Santana não vai gostar muito, né? Mas eu comecei no esporte do Corinthians Paulista, né? Em São Paulo. Sim. Né? Foi o primeiro clube meu. Meus pais moram na cidade de Itaí, interior de São Paulo, e eu tive uma oportunidade de fazer um jogo festa, né? Em Tararé, outra cidade do interior de São Paulo, contra o Júnior do Corinthians, né? Uhum. E aí eu fui muito bem nesse jogo, daí o treinador na época era lá dele, ele me convidou para me jogar no Esporte Clube do Corinthians Paulista, né? Daí eu joguei no Corinthians, né, na base, tive também no profissional, naquele elenco que foi campeão paulista em 97. Aí depois fui para o São José Esporte Clube, lá de São José dos Campos, interior de São Paulo. Depois foi aquela... Comecei a ser andarilho, né? Joguei na Feira, depois fui para o Bahia, São Caetano, depois Santo André. Você acha que é bom um jogador ser andarilho ou um jogador ser de um clube só? O que é a sua opinião sobre isso? Eu acho que é bom ser jogador de um clube só, né? Mas como eu fui para o São José, né, e fiquei 9 meses sem receber salário, daí eu peguei os direitos federativos, daí ficou comigo os direitos federativos, entendeu? Sim. Daí, por exemplo, aquele clube que fazia uma melhor proposta, ele ia, entendeu? Uhum. Por exemplo, eu joguei 2 anos no Bahia, aí depois eu tive, por exemplo, fui bicampeão baiano, bicampeão da Copa do Nordeste, daí depois eu tive uma proposta do São Caetano. Ó, você vê como que é interessante o futebol. Eu tive uma proposta do Vasco e do Flamengo e do São Caetano. Mas só que o Vasco e o Flamengo naquela época, né, 2003, não pagava ninguém. Né? Tem uma frase do Vampeta, né? O Flamengo finge que paga, eu finge que joga. Né? Então, assim, eu preferi ir para o São Caetano, que era um clube que pagava de 15 em 15 dias, né, pagava em dia, do que para o Flamengo receber um salário muito maior, quer dizer, tentar ganhar um salário muito maior, mas eles não pagavam, né? Sim. Então, foi isso. Eu até lembro na época que o diretor, o gerente de futebol era o Tinoco, né? Lá no Flamengo. Pô, mas você não quer vir jogar aqui no Flamengo? Milhões de torcedores, né? Aqui você vai ser mais visto, não sei o quê. Eu virei para ele e falei assim, quem que vai pagar o leite da minha filha? Sim. Né? Uhum. Porque, pô, você trabalhar no CP é muito difícil, né? Então foi isso que aconteceu, entendeu? Cara, se você for, hoje em dia, você olhando para trás assim, a gente deve ficar pensando, né? Caramba, cara. Porque tudo bem, naquela época o São Caetano estava bem montado, né? E pagava 15 dias, né? É diferente de hoje. Mas às vezes você não se pega pensando, cara, será que se eu tivesse aceitado o Flamengo, será que sua carreira teria sido maior, vamos dizer assim? Ou você nem pensa nisso, você falou, olha, foi destino, assim que foi feito. Não, hoje em dia você até para analisar, né? Pô, poderia ter um Flamengo, não ia receber, entrar na justiça, né? E você poderia pegar uma grana muito maior e tal, né? Mas, assim, no momento, né, eu decidi junto com meus empresários, né, ir para o São Caetano, que era um time que pagava em dia, né? Apesar de depois sair de São Caetano para o Atlético Paranaense, depois cheguei no São Paulo e tal, né, tive uma carreira, assim, vitoriosa e tal. Mas tem o lado bom e o lado ruim, né? Porque você tem que pensar no momento, né? Porque você tem uma família por trás, tem pessoas que dependem de você e tal, né? Então, assim, e você tem que tomar uma decisão, assim, muito rápido, você não pode demorar, né? E lógico que eu tinha um mercado, né?
brasileiro, né? Então, assim, eu acho que eu fiz a escolha certa. A única escolha que eu acho que eu fiz errado quando eu saí do São Paulo, né, eu tive uma proposta, né, do Sport Recife e do Grêmio, que o Grêmio estava na Série B. Até teve aquela batalha dos aflitos, né? Sim. Eu fui para o Sport Recife, por quê? Porque eu analisei o seguinte, o Sport Recife é um clube que ofereceu o maior salário, né, pegava o dinheiro na mão, e eu olhei o elenco do Sport Recife e falei, esse time não tem como não subir para a Série A do Brasileiro. Mas, enfim, o time não deu liga e não subiu para a Série A do Brasileiro. E o Grêmio acabou subindo. Se eu tivesse no Grêmio, eu podia fazer um contrato, né, maior. O Rafa está gostando, né? Um contrato melhor depois da Série B, né? O time subiu para a Série A e um time de camisa, né? Essa é a única razão que eu acho assim, que eu tomei a decisão errada que tem do esporte assim. Não que o esporte é um clube ruim, não. O clube muito gigante, no Nordeste e tal, né? Tem camisa também. Mas, infelizmente, os jogadores que estavam lá não deu liga, muitos jogadores experientes, muitas vezes os caras querem saber só de noite, não tem compromisso com o clube e acaba atrapalhando o projeto, né? Sim. Então, mas depois do esporte, eu fui para a Juventude, que era a Série A também, foi bem bacana, entendeu? Sim, entendi. É verdade, né, cara. Às vezes vocês têm que fazer a decisão do momento, né? E naquela época era essa, Sim, né? sim. Naquela época era tempos diferentes, né? Hoje em dia seria outra decisão, né? Na verdade. Mas pronto, foi feito, né? E não deu errado, a sua carreira foi só sucesso. Mas antes Sim, disso tudo, você nasceu no Paraná, não foi? Você nasceu lá em Santa Cruz. Eu já morei no Paraná, Santa Cruz tá? do Monte Castelo, né? Fica no norte do Paraná, Sim. bem no fundão do Paraná. Do Paraná você nasceu e como que foi assim o primeiro contato com futebol que você pensou, cara, será que vai dar certo? Foi um familiar seu, alguém que viu você? Conta pra gente. Na realidade, minha família saiu do Paraná, tinha na faixa de uns 10 a 11 anos de idade, né? Uhum. E a minha inspiração assim, veio do meu pai, que jogava amador, vi meu pai jogar, meus irmãos mais velhos, entendeu? E assim, eu sempre fui apaixonado por futebol, né? E depois meus pais veio para Itaí, interior de São Paulo, meu pai veio administrar uma fazenda, né? Sempre morei assim, na roça, criado na roça, mas tinha aquele sonho, né, de se tornar um jogador profissional de futebol. Às vezes eu fico meio emocionado e tal, porque assim, é uma vida muito difícil, né? Quem mora na roça, né? Hoje em dia não, hoje tem internet, tem energia elétrica, tem uma estrutura melhor, né? Na minha época, assim, foi uma época muito difícil, né? Daí eu comecei a jogar em time assim, de fazenda, né? Depois meus pais mudaram para a cidade, que é Itaí, né? E comecei a jogar no time do Porão, né? Que até me faleceu esses dias atrás, né? O sentimento de toda a família, um cara muito incentivador, né? Era muito incentivador do esporte na cidade de Itaí, joguei com o seu Zé Rolim também do Porto, né? Um time aqui, né? No município de Itaquarituba. E essas pessoas deram oportunidade para mim, né, começar a desenvolver o meu futebol. Não tive base, né? Depois volto a falar, né, eu tive essa oportunidade de jogar na base do Corinthians, né? Mas assim, quando eu morava na roça, fazia trabalho de roça, colhia café, mexia com gado, todo trabalho que você imagina que tem, né, de agricultura na fazenda, né, eu fazia. E assim, às vezes eu parava, né, e ficava mentalizando. Eu vivia dentro do estádio de futebol lotado, né, cheio de gente, e as pessoas falando meu nome. Você vê como são as coisas. Caramba, isso é coisa de doido. Entendeu? Daí meus pais mudaram para a cidade, assim, agora vai ficar mais fácil um pouco, né? E como a gente vem de família, né, humilde, né, simples, né, a gente tem que ajudar. Por exemplo, meus dois irmãos mais velhos, né, quando nós morávamos no Paraná, eles tiveram a oportunidade de jogar no Londrina. Os diretores do Londrina foi na casa dos meus pais, né, para buscar os dois irmãos mais velhos para jogar no Londrina. O Londrina era
deixaram porque tinha que ajudar na casa. Porque nós somos de 7 homens e uma mulher. Então, os irmãos mais velhos têm que ajudar, contribuir, né, para trazer o alimento para casa, dentro de casa, né? Então, meus pais não deixaram. E outros irmãos meus também tiveram a oportunidade, mas também não conseguiram se tornar profissional. Na minha casa, todos foram goleiros, né? Assim, jogaram amadores, todos foram goleiros, entendeu? E assim, volto a falar, às vezes eu trabalhava 2, 3 dias e tal, fazendo bico e tal, e falava assim, pô, vai ter peneira em tal lugar, por exemplo, na Portuguesa. Eu fui numa peneira na Portuguesa, né, essa peneira eu fui passando de fase, foi 6 meses de peneira, entendeu? Às vezes eu pegava carona do caminhoneiro, Itaí, estado de São Paulo, São Paulo, capital do 300 quilômetros. Às vezes eu pegava carona do caminhoneiro, que ia no Ceasa, e eles me deixavam na marginal Tietê, entendeu? Às vezes eu andava 5 a 6 quilômetros a pé, eu chegava lá no estádio do Canindé, falava com o segurança, pô, deixa eu entrar aí, que eu vou fazer peneira amanhã de manhã. Daí eu dormia sentado, né, numa cadeira, né, para fazer a peneira de manhã ou às vezes à tarde. E a Portuguesa não dava a refeição, por exemplo, o jogador que estava fazendo peneira, né? Então, às vezes, estava com o dinheiro contadinho. Eu falei assim, pô, se eu tomar um café da manhã ou almoçar, eu não consigo pegar o ônibus de volta para minha cidade, entendeu? E teve uma vez que o caminhoneiro falou assim, ó, Ramalho, o negócio é o seguinte, você terminou a sua avaliação, né? Eu vou estar em tal lugar no marginal do Tietê, né, para pegar a carga de volta, entendeu? Daí você liga e tal. E naquela época não tinha telefone celular. Você vai na fé. Uma ficha, ligar no orelhão e tal, pessoa. Você vê, eu não tinha, né, esse telefone. Daí ligava pro cara, o cara falava assim, não, tô aqui ainda. Daí eu pegava e rasgava a marginal de Tietê depois do 3 da tarde. Né? O tênis ficava tudo preto, da minha cor, né? Porque é muita poluição, né? Que tá andando e tal. Então você pega um lugar que tinha grama, tinha mato e tal. E eu cheguei nesse posto de combustível, né? E naquele dia ele não conseguiu pegar a carga para voltar para nossa cidade, que é Itaí. Eu tive que dormir debaixo do caminhão, numa rede, né? Com medo danado de assalto naquela época, de você do interior, da capital, o pessoal fala muito de assalto, de morte, né? E um abraço para Fernanda Lola, beijão, acompanhando também aí a nossa live, né? E pessoa muito legal. Fernando Marchiori, excelente treinador da ABC, campeão lá do Campeonato Potiguar, né? Esse menino vai longe, fez jogador também, na Espanha, Portuguesa, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa do bem, e com certeza logo vai estar intimidando, porque a minha torcida tem muita competência para isso. Né? Abraço, Fernando. Outra pessoa que vocês têm que convidar aí para a live de vocês aí, ó, Fernando. Vamos anotar o nome dele. O Ramalho. Fernando Marchioli. Ramalho, vamos anotar aí, né, para já mandar um contato, alguma coisa. Você falou da Lapa, lá do Ceasa, fazer o caminho na Marginal Tietê, lá perto do São Canindé. Cara, passou um filme na minha cabeça agora, porque eu também já fiz esse caminho várias vezes quando eu morava em São Paulo. Que é lá pro Ceasa, cedinho para pegar fruta, sabe? Para comprar uma fruta, legumes. E meu irmão veio na minha cabeça agora certinho o caminho, tá ligado? Que coisa que eu não lembrava há muito tempo, cara. Então você tem uma mesma memória que é minha em tempos diferentes, tá ligado? Cara, isso é bizarro, cara. Exatamente. Nossa, cara. Que história, hein, cara? Dormir debaixo do caminhão, né, cara? Meu Deus. Então, daí, assim... Essa peneira da Portuguesa demorou 6 meses. Então, assim, toda semana, pelo menos 2 vezes por semana, eu ia para São Paulo para fazer essa peneira. No primeiro dia da peneira, teve 450 meninos para fazer a peneira, entendeu? Daí foi eliminando, ficou 10 meninos. Daí a gente começou a treinar a peneira da Portuguesa. Daí eu falei assim, pô, eu vou ficar, né? Desses 10, ficou só um, e não fui eu. Caraca! Não foi. E como que foi depois? Daí você fica super chateado, né? Assim, super chateado, né? E
Daí eu voltei para Itaí e eu falei assim, eu acho que eu vou largar esse negócio de tentar ser jogador de futebol, né? Aí eu comecei a trabalhar num lava-rápido, né? Num lava-rápido e dia de sábado, na cidade pequena, lá o pessoal, né, que tem carro, pô, eles querem dar um trato no meu carro, deixar bem bonito para dar uma volta na praça, na cidade e tal, né? claro. E o movimento é muito grande de sábado, né, cara? E esse jogo de aniversário lá de Itararé, que o Corinthians, o Júnior do Corinthians foi jogar lá em Itararé, era no sábado à tarde. Eu peguei, daí eu jogava com um time lá em Itararé, eles fizeram uma seleção, né? E me convidaram. Meus pais são de Itaí e a cidade de Itararé dá uns 70 quilômetros de Itaí. E aí os caras me convidaram para jogar no sábado à tarde. Eu falei assim, ó, vai ser a última oportunidade minha. Né? Vai que eu vou lá e põe o Corinthians lá, os caras gostam de mim e eu vou jogar lá no Corinthians, entendeu? Daí eu peguei e falei assim, ó, vou almoçar na cidade pequena, vou almoçar em casa, eu almoço às 6 horas, eu não vou voltar a trabalhar, não vou falar nada para ninguém, não vou voltar a trabalhar. E vou nesse jogo. Daí um amigo meu, né, que os caras também pagavam né, combustível, davam dinheiro para ele, para levar nós para disputar o campeonato, né? Ele pegou e me levou lá para esse jogo. Né? E tinha o Marcos Alemão, que é da cidade de Itaí, que jogava no Corinthians na época, né? E daí começou o jogo e tal, primeiro tempo, terminou 0-0. E eu marquei o Deco, né? O Deco jogava no Corinthians. Caramba, o Deco de Portugal? Porra! Portugal, né? Que loucura! O Deco é muito amigo meu também. E eu marquei ele. Assim, jogar de volante, eu acabei com o jogo. Assim, para você ter uma ideia, no intervalo do jogo, na volta, o Carlos Alemão pegou e falou assim, ó, o treinador lá dele, ele viu eu conversando com você antes de começar o jogo, ele perguntou quem era eu, entendeu? Sim. Aí eu falei para ele, não, é um amigo meu de Itaí e tal. Daí eu lá dentro falei para ele assim, fala para ele que na segunda-feira, o jogo é no sábado, na segunda-feira você apresentava no Parque São Jorge e tal, que eu quero ir lá no Corinthians. Caramba! Entendeu? Então, assim, uma oportunidade que eu tive, entendeu? Sim. E, graças a Deus, ali começou minha carreira no futebol. Caramba, cara, que história, meu Deus do céu. Tipo, foi assim, cara, você foi o melhor do campo, tá ligado? No jogo certo, tá ligado? Para você ser chamado pelo treinador. Sim. Eu costumo dizer assim para as pessoas, hoje eu tenho uma empresa de agenciamento de atleta, né, no Brasil Soccer Group, e eu falo para os meninos, assim, ó, não perca a oportunidade. Né? Se você estiver jogando amador, não importa onde, sempre tem alguém olhando, faça o seu melhor, entendeu? Porque a oportunidade, ela aparece para todo mundo. Quando a oportunidade aparece, você tem que agarrar com as duas mãos, entendeu? Sim. Então, assim, graças a Deus, eu fui um atleta profissional, entendeu? Sempre fui exemplar, assim, não fui craque, entendeu? Eu era limitado, mas assim, eu sabia dos meus limites e assim, eu tinha assim, a parte física minha era excelente, muito boa. Para você ter uma ideia, eu disputei o Campeonato Paulista de Edição pela Inter de Limeira, aí o Bahia veio contratar um jogador da Inter de Limeira, né, e daí o diretor de futebol falou para o treinador, o Evaristo, tem um volante aqui muito bom, né, o Antônio Ramalho e tal. O Evaristo não me conhecia, o Evaristo Macedo. Daí eu peguei, o diretor falou, vamos levar esse jogador e tal, eu acho que ele vai nos ajudar aí. Aí eu fui para o Bahia, fiz um contrato de 3 meses, né? E eu ia para o banco, né? No Campeonato Baiano, né? Ia para o banco e tal. E daí o diretor pegou e falou assim para o Evaristo falou para o diretor, pô, tem que mandar esse negão embora, porque não sabe cabecear não uma bola, né? E daí nós fomos campeão baiano, nós fomos para aquela a Copa dos Campeões, que era todos os campeões estaduais, né? Que era lá no Nordeste e tal, era mata-mata. Né? Eu lembro que nós pegamos o Flamengo em João Pessoa, na Paraíba, e depois nós jogamos em Maceió. Né? E o primeiro jogo nós perdemos de 1-0 lá em João Pessoa, e isso foi no domingo. Na quarta-feira nós jogávamos com o Flamengo em Maceió. E o meu contrato terminava no dia seguinte, né, no Bahia, né, e eu não estava jogando. E na outra semana ia começar o Brasileirão,
treinando. Daí eu falei assim, pô, eu não estou jogando, eu vou estar terminando amanhã, o pessoal do Bahia vai me dispensar, né? Porque não veio jogando, né? Daí eu sei que começou o jogo, com 10 minutos no primeiro tempo, o Pet estava numa fase, o Pet do Flamengo estava naquela fase fazendo gol de todo jeito. Sim. Com 10 minutos o nosso lateral esquerdo foi expulso. Né? E daí o Evaristo pegou e falou com o preparador físico, aquece o Ramalho aí. Né? E daí o preparador físico falou assim, ó, começo de jogo, fica meio no migué, vai andando devagar, porque se você devagar, porque eu não sei que hora que ele vai por você. Eu sei que nos 30 minutos do primeiro tempo, o Pet foi lá e meteu 1-0, entendeu? E eu falei assim, pô, esse velho, será que não vai impor pra jogar? Brincadeira, né? Daí aos 42 do primeiro tempo, o Pet foi lá e fez 2-0. Eita. Entendeu? Daí deu intervalo. Daí ele pegou e tirou um atacante e colocou de volante e falou assim, o Pet não pode jogar. Falei, agora você tá de brincadeira. Tá de brincadeira, o cara já meteu 2 gols e tal, 2-0. Não pode jogar, né? E nós que jogadores. Eu falei assim, esses 45 minutos vai ser os 45 minutos da minha vida e tal. Assim, eu anulei o Pet, entendeu? E saí pro jogo, fui muito bem. Daí no dia seguinte, ele pegou e falou pro pessoal lá no Fazendão do Bahia, né? O pessoal do Bahia, para renovar o contrato comigo. Daí começou o Brasileirão, né? Eu comecei a titular no Bahia, entendeu? E terminei de titular. O último jogo nosso, né, foi contra o Internacional lá no Rio Grande do Sul. Daí na volta, ele pegou e me mandou me chamar de capitão de avião, me chamou, né, falou que o massagista tinha um Ramalho lá. Daí eu sentei do lado dele, ele falou assim, ó, o ano que vem, você e mais 10 no Bahia, você pode pedir o maior salário do clube, como os atacantes sempre ganhavam mais, os mesmos, pode pedir o melhor salário que eles vão pagar para você e tal. Então, assim, para você ver como que são as coisas, você não pode desistir dos seus sonhos, e não é porque você, né, muitas vezes, eu vou estar numa empresa, né, eu estou aqui nessa empresa, me promove, ou eu estou num clube de futebol, né, eu estou aqui na reserva e tal, né, o cara me coloca para jogar, nunca você pode desistir, você tem que fazer sempre o seu melhor. Né? Então, um cara que queria me mandar embora, porque eu não sabia cabecear uma bola, passou alguns meses e falou assim, eu vou ser mais 10 no time. Caramba. Daí, no outro ano, fui o titular, campeão baiano, campeão da Copa do Nordeste, disputei o Brasileirão, chegou no final do ano, saiu do Bahia, foi pro Flamengo, ele que pediu a minha contratação no Flamengo, eu não fui. Depois, no ano seguinte, ele saiu do Flamengo, foi pro Vasco, pediu minha contratação no Vasco e eu não fui. E hoje é meu amigo particular, uma pessoa que me ajudou muito e eu tenho uma consideração muito grande por ele. Caramba, é realmente o que você falou, né? Vou passar a bola para o Rafael daqui a pouco, mas você falou uma coisa importante, que as oportunidades vêm para todos, né? Às vezes as pessoas estão esperando a oportunidade aparecer na cara delas, mas às vezes a oportunidade já está aparecendo, só que ela não está percebendo ainda, sabe? Deve estar meio que escondido, alguém está olhando de longe. E às vezes a pessoa fala, pô, não tem ninguém me observando, então vou desistir. E acaba desistindo, mas tem alguém observando sempre. Né? Tudo que você faz sempre tem alguém. Então não pode desistir, tem que sempre jogar como se fosse o último jogo da sua vida, até você... Quando você entra naquela carreira, você já não sai mais, né? Você já só vai indo. Com certeza, Sandro. É verdade. Um abraço para a Renata aí. Um abraço, Renata, dando olá aí, né, pro Ramalho. Pô, Ramalho, você não sabia cabecear e virou o volante que virou, né, cara? Porra. Então, assim, eu sabia minhas limitações porque, assim, eu não tive base, escolinha, assim, então, assim, para mim era tudo novo, entendeu? Eu tinha que aprender, né? E assim, o futebol tudo é repetição, né? Tudo é treinamento, você tem que treinar todo dia. A minha deficiência era cabecear, então todo dia depois do treino eu pegava lá um jogador, um preparador físico e tal, e não, vamos treinar cabeceio, você é passe, vamos treinar passe. Então é isso. É isso. Tem que ser assim. Não, achei legal falar do Evaristo, né, que aqui na Espanha, do lado aqui de Portugal, ele é ídolo do Barcelona, né? Fez muitos gols, o Evaristo. Claro, a gente tá falando do Real Madrid, né? Dois gols, né? Ele jogou nos dois, né? Tipo, pô, respeita, né?
Claro que estamos falando, né, no final da década de 50, início da década de 60. Muitos dos nossos seguidores vão ter que ir lá no Google para pesquisar quem é Evaristo. Mas nós que somos, né, somos PVC, a gente sabe tudo, então a gente lembra muito bem do Evaristo. E como treinador também foi excelente, tanto que treinou esse manto sagrado que ele treinou e foi campeão da Copa do Brasil, né, de 97. E nos trouxe aí a alegria de calar o Maracanã naquele dia lá que a gente falou, eu sou gaúcho, o Maracanã quietinho com o Romário e tudo, e o Evaristo estava lá, então é legal a gente lembrar do Evaristo. Às vezes a gente acaba esquecendo, né, dos caras que lá no início, né, antes do Brasil ser campeão do mundo, fizeram o futebol brasileiro ser reconhecido, então vale aqui um salve para o Evaristo de Macedo. Evaristo de Macedo. E o Evaristo, até hoje lá no Árabe, quando ele vai lá, os sheiks lá, eles estendem tapete vermelho para ele, tem muita moral lá no Árabe, entendeu? Sim. E é o jogador na seleção brasileira, num jogo só, é o maior artilheiro da seleção brasileira, fez acho que 5 gols em uma partida, né? E assim, jogava demais. Ele, na época, ele estava no Bahia, estava com 68 anos. No rachão, na ponta, lá, ele participava com a gente, você deu o domínio dele. Ele já não tinha mais 2 joelhos e tal, então, mas você deu o domínio dele, cara, era impressionante ele bater na bola também, jogava muito, entendeu? Assim, eu tenho... Muito obrigado, Legal. Tá bem? Pelo tempo, né? E é isso, o podcast para você é feito para você. Para você. Obrigado. Rapaziada. Santana, obrigado. Rafa, obrigado. Parabéns, obrigado. Vocês. Obrigado. Até já. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.